Olá, o meu nome é Ana Cecília Reis. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Decru e também sobre alguns exercícios que podem ser utilizados para quem quer expandir e aprofundar um trabalho físico, um trabalho de expressividade corporal e também expressividade de atuação cênica. O Decru, ele foi um pedagogo, um ator francês muito conhecido. Ele é considerado como o pai da mímica moderna, né, da mímica corporal dramática. Então ele faz todo um estudo do corpo, ele divide o corpo em praticamente dois eixos, né? Um deles é toda a parte da coluna vertebral, o tronco, e o outro são as periferias, que seriam os nossos braços, né? E também o nosso rosto. O Decru, ele tinha uma teoria muito interessante, que ele dizia que se você pedir para um ator ocidental demonstrar alegria, ele vai sorrir, né? Ele vai fazer uma expressividade de alegria. Mas se você cobrir o rosto dele e você pedir para que ele faça isso com o seu corpo, ele vai precisar de anos para desenvolver um corpo que possa parecer alegre sem ser com a expressividade facial. Então, para o Decru era muito importante que o corpo ele tivesse na verdade, hierarquicamente, para ele era mais importante, em primeiro lugar, ter uma coluna engajada, uma coluna que tivesse uma vivacidade da emoção, da ação. Em segundo lugar, os gestos. E em terceiro lugar, a expressão facial. Então, um exercício que ele fazia, que é muito interessante, que pode ser reproduzido, se vocês digitarem Etienne Decru no Google, vocês vão ver já uma imagem que é um ator com o rosto coberto por um pano se movimentando. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, né, para o Decru era muito importante que os atores eles conseguissem expressar as emoções sem contar com a expressão facial, para que esse corpo ele tivesse completamente engajado nesse movimento. É claro que para fazer isso, né, recomendo como experiência que vocês façam isso, se filmem ou se vocês estiverem dirigindo alguém, mas vocês facilmente vão perceber uma certa pobreza no repertório físico, principalmente se for alguém que não tem uma vivência, né, num treinamento físico cotidiano. Se for uma pessoa que está só acostumada a falar o texto ou a interpretar através das emoções ali dentro da plasticidade facial. Então o Decru, ele não simplesmente colocava um pano na cabeça de uma pessoa e pedia para ela se mover, né? Ele tem todo um trabalho de decupação de cada movimento, tanto os movimentos da coluna, que ele falava que ele queria ir muito além de uma ondulação da coluna cotidiana, então ele ia decupando em micromovimentos essa coluna, quanto também para os gestos, deslocamento, peso, oposição. Pode parecer um pouco obscuro falando assim, mas se vocês digitarem no YouTube exercícios Decru, vocês vão ver. Tem vídeos até dele mesmo fazendo os próprios exercícios, dá para ter uma noção do quanto é minucioso aquilo. No livro que eu citei, né, sobre o Bournier, o livro que ele escreveu, ele tem algumas partes dedicadas ao Decru, com imagens, inclusive, dele fazendo os exercícios. Para quem não sabe, ele estudou diretamente com o Decru. Então você tem tanto os comentários dele, né, sobre esses exercícios, como também as fotinhas, né, das etapas. É muito interessante. E assim, são exercícios que eles não são divertidos, não. Eles são exercícios de consciência corporal, de disciplina, assim, né? É como uns exercícios bem ginásticos, assim, que você vai destrinchando e aí a gente vai vendo a dificuldade que a gente tem, às vezes, como que a gente se move como um bloco único, né? Mas quando a gente vai fazendo a decupação, né, do movimento do pescoço com o ombro, com a coluna, aí você vai desbloqueando esse mecanismo, né?
E aí ele tem várias, nesse livro do Bourdieu, né, A Arte de Ator, ele vai falar como que o Decroux, ele decupa o movimento da coluna, né, como 3 planos, assim, o plano frontal, o plano lateral e o rotacional. Então, só investigar isso já tem bastante conteúdo. Enfim, aí tem também todos os eixos relacionados às articulações, partes do corpo, mão, pé. Enfim, é extremamente rico, extremamente minucioso. Posso dizer que é um exercício chato, mas que quando você começa a fazer, depois de um tempo, você ganha uma habilidade física, assim, principalmente para passar para a etapa de você conseguir expressar, né, os sentimentos com uma coisa que vem do impulso, que vem de um eixo central, né, que é a nossa coluna, que também já tem um vídeo sobre isso que eu falo da coluna, né, porque várias técnicas, né, principalmente orientais, partem de um movimento de coluna, de entendimento do que é isso. E o Decroux, ele é considerado um dos ocidentais que mais se aproximou dos códigos orientais de trabalho, dessa minuciosidade, desse treinamento tão específico do movimento, né? Bom, então é isso. Fica aí a dica para procurar os exercícios do Decroux, investigar também, né, essa vivência que o Lume e principalmente o Bourdieu teve com o Decroux, né, através desse livro A Arte de Ator. E para quem quiser, né, também experimentar fazer esse exercício, indico, por exemplo, se você já tem um personagem, se você já está fazendo uma cena que é extremamente dramática, ou que é sentimental, e que você está usando somente a sua expressão facial, faça, e você como diretor também pode propor para o ator, né? Coloque um tecido na cabeça, neutralize a sua expressão e tente passar isso com o corpo. Ainda que você não esteja tão apto, né, não tenha feito os exercícios prévios do Decroux, existe uma grande chance de você começar a vivenciar uma emoção que ela é menos superficial. E esse corpo ele vai ter uma outra vivacidade em cena, de presença, né? É o que chamam de presença. Então é isso, gente. Bons estudos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deem um like aí para eu saber e pro YouTube mandar para as pessoas que curtem esses assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau.